Hoje analisamos um caso do início do século XX. Relaxe enquanto seguimos para a Inglaterra. Emily Hinchcliffe nasceu na pequena vila de Cawthorne, em Yorkshire, que fica perto de Barnsley. Ela foi a oitava de 10 filhos de João e Anna Hinchcliffe. Como muitos homens do século XIX, o pai dela era mineiro de carvão. Na época, o carvão era muito procurado, principalmente pelas indústrias de aço, ferro e têxtil. Entre 1830 e 1870, a produção de carvão britânica cresceu de 17 para mais de 120 milhões de toneladas anuais, abastecendo principalmente fábricas de ferro. Na infância de Emily, crianças não eram obrigadas a ir à escola. A frequência escolar tornou-se obrigatória na Inglaterra e no país de Gales em 1880 para crianças de 5 a 10 anos. Apesar das escolas gratuitas, os pais precisavam fornecer materiais, dificultando o acesso à educação para muitas famílias. Assim, algumas crianças ficavam em casa ou iam trabalhar em vez de estudar, mas as taxas de alfabetização melhoravam. Quando Emily tinha 16 anos, menos de 20% dos adultos na Inglaterra eram analfabetos. Isso representou uma grande mudança, pois mais crianças aprendiam a ler e escrever, criando novas oportunidades futuras. Emily se casou com o Sr. William Swan, um homem que ganhava a vida como soprador de vidro. Ele era muito respeitado na comunidade tanto por sua habilidade quanto por seu caráter. Era visto como respeitável e trabalhador, conhecido pela dedicação e confiabilidade. Nos anos seguintes, Emily teve 11 filhos. Isso não era incomum na era vitoriana, já que muitas famílias dependiam dos filhos para ajudar nas tarefas domésticas ou contribuir para a renda da família. Crianças até 8 anos eram frequentemente enviadas para trabalhar em fábricas, minas ou como empregadas domésticas. No dia 2 de janeiro de 1901, a Rainha Vitória morreu, encerrando a era vitoriana. Emily, agora com 39 anos, havia envelhecido com os anos de trabalho duro. Seu rosto mostrava os dias cuidando da casa e as mãos gastas pelo trabalho. Embora frequentemente cansada, ela permanecia forte e firme, enfrentando suas tarefas diárias. A vida tinha sido exigente, mas ela construiu um sentimento de orgulho silencioso pela forma como cuidava de sua grande família. Após a morte da rainha, percebeu as mudanças ao redor, mas manteve o foco na rotina simples de casa. Emily era bem pequena, tinha apenas 1,49 m, mas não era uma mulher sem atrativos e sempre tentava estar bem arrumada. Mas as exigências de viver e trabalhar no final do século XIX e início do XX mudaram William Swan. A pressão de sustentar uma família grande e o trabalho físico como soprador de vidro marcaram seu caráter. William, antes respeitável e trabalhador, teve sua reputação deteriorada ao longo dos anos. O estresse e o cansaço o deixaram com temperamento explosivo e mais agressivo. Essa violência era frequentemente contra sua esposa, prejudicando sua imagem na comunidade e fazendo-a suportar seus acessos de raiva. Mesmo a portas fechadas, vizinhos ouviam frequentemente suas discussões. Ficou claro para todos que Emily vivia sempre com medo do temperamento do marido. Por volta de 1903, William e Emily haviam recebido um inquilino em sua casa, um homem de 30 anos chamado João Gallagher. João trabalhava como operário em uma mina de carvão. Ele era forte, trabalhador e passou a dar atenção especial a Emily durante seu casamento conturbado com William. Ela sentia falta de apoio emocional e carinho, então essa atenção recém-descoberta fez com que ela se sentisse valorizada e apreciada. A natureza carinhosa de Jonathan ofereceu uma mudança bem-vinda em relação à sua vida difícil em casa, permitindo que ela sentisse um conforto e uma segurança que há muito tempo estavam ausentes. Uma simples gentileza a ajudou a enfrentar suas dificuldades. Porém, com boatos sobre um relacionamento inapropriado entre Emily e Jonathan, a situação em casa piorou rapidamente. Os sussurros ficaram mais altos e, junto com eles, o tratamento de William com sua esposa se tornou ainda mais cruel e abusivo. Com tanta tensão, o clima na casa ficou insuportável. Eventualmente, sentindo a hostilidade crescente, João decidiu que seria melhor se encontrasse outro lugar para morar. Embora ele tenha se mudado por algum motivo, ele continuava voltando para a casa, e isso só aumentava as suspeitas. Cada visita alimentava fofocas, levando vizinhos a especular sobre o envolvimento dele com Emília.
Alguns achavam que eles tinham um relacionamento impróprio, outros que João tinha outros motivos para estar lá. Mesmo sem saber a verdade, suas frequentes aparições mantinham os sussurros sobre a relação conturbada, dificultando que Emília preservasse sua reputação. Em junho, 3. João havia decidido deixar Wanwell de vez e se mudar para Bradford, porém, no dia de junho. Dias antes de partir, ele visitou Dona Ward, vizinha dos Swans, e começou a beber. Mais tarde, Dona Emily Swan bateu na porta da Dona Ward, visivelmente abalada e com um chale na cabeça. Ao tirar o chale, mostrou olhos roxos e hematomas no rosto, contando à vizinha que fora espancada pelo marido. Os sinais de abuso eram visíveis, e o sofrimento dela, evidente. John Gallagher viu o rosto de Emily e ficou furioso. A gravidade dos ferimentos da pobre mulher era severa, e ele não era um homem conhecido por controlar o próprio temperamento. Na verdade, ele era conhecido por ser explosivo e impulsivo. Suas emoções o dominavam e, quando provocado, ele tinha dificuldade em se controlar ou pensar racionalmente. Ele saiu furioso, indo diretamente para a casa do cisne, com Emily desesperadamente tentando acompanhá-lo. A fúria de John ficou clara ao gritar: "Vou tossir nele antes do amanhecer", mostrando que queria ferir William. Dentro da casa, sons de luta ecoavam, alarmando vizinhos, alguns dos quais entraram para ver o que ocorria. O confronto entre John e William escalou rapidamente, com o barulho da briga deles durando cerca de 10 minutos. John saiu de casa agitado e voltou para a Sra. Ward, deixando os curiosos incrédulos. Ele se gabou de ter quebrado 4 costelas da Sra. Swan e disse que quebraria mais algumas. Sua raiva seguia intensa e logo anunciou que acabaria com ele antes de ir para Bradford. Ele voltou à casa da Sra. Swan gritando: "Mato esse porco antes do amanhecer. Se não pode chutar um homem, não chutará uma mulher." Enquanto os vizinhos o seguiam, outra briga começou e sons voltaram da propriedade. Minutos depois, a tensão externa virou uma calma estranha. Emily e John saíram de mãos dadas, agindo de forma oposta à brutalidade recém-ocorrida. Os vizinhos ficaram chocados com a mudança repentina e disseram que o casal parecia afetuoso, como se nada ruim tivesse ocorrido. Porém, dentro da casa, William Swan estava morto. John e Emily foram até a Sra. Ward e contaram o ocorrido com tranquilidade. A notícia da morte do Sr. William Swan se espalhou rapidamente e a polícia chegou após encontrá-lo morto no chão. Prenderam a Sra. Swan, mas não acharam John Gallagher, que havia desaparecido. Ele ficou desaparecido por 2 meses antes de ser preso em Middlesbrough e levado a Barnsley, onde ele e Emily foram acusados de matar o Sr. William Swan. O superintendente Guest afirmou poder provar que Emily incentivou John Gallagher a espancar o marido até a morte. Ambos foram levados ao Tribunal de Polícia de Barnsley, onde o Sr. Riddle conduziu o caso para a acusação, mas a Sra. Swan e o Sr. Gallagher estavam sem representação. O Sr. Riddle fez várias perguntas sobre a morte do Sr. Swan e testemunhas afirmaram que o Sr. Gallagher não saiu voluntariamente da casa do Swan. Na verdade, ele foi expulso pelo Sr. Swan porque o Sr. Gallagher dava muita atenção à esposa dele. Testemunhas afirmaram que, mesmo assim, o Sr. Gallagher seguia visitando a Sra. Swan. Testemunhas disseram que viram o Sr. Gallagher agredindo o falecido e a Sra. Swan derrubando-o com um atiçador, gritando: "Acaba com ele, Johnny!" Foi observado que o falecido tinha 20 hematomas no corpo. Policiais disseram ao tribunal que, ao prenderem Gallagher em Middlesbrough, ele afirmou: "É melhor eu falar a verdade. Nunca usei o atiçador, mas a mulher usou." Foi concluído que ambos os réus deveriam ser julgados pela acusação de homicídio doloso. O julgamento começou em dezembro de 1903 nas Assises de West Riding, em Leeds, e foi presidido pelo juiz Darling. Diversas testemunhas que depuseram no tribunal policial em agosto voltaram para testemunhar. Desta vez, o Sr. Gallagher e a Sra. Swan tinham advogados, o que permitiu uma apresentação mais formal do caso. O Sr. Mitchell, advogado do Sr. Gallagher, argumentou que no dia do ataque, seu cliente estava sob a influência de álcool.
Sr. Mitchell afirmou que o julgamento e as ações do Sr. Gallagher foram prejudicados após uma tarde de bebedeira. Na casa da vizinha Sra. Ward, ele disse que só quando a Sra. Swan mostrou seus hematomas à Sra. Ward, o Sr. Gallagher se irritou. O Sr. Mitchell continuou dizendo ao tribunal que John Gallagher agiu sob a influência combinada de intoxicação e provocação, e pediu que, por isso, suas ações justificavam homicídio culposo, não assassinato. Sra. Swan foi representada por Harold Newell. Ele afirmou que ela não incentivou o Sr. Gallagher a matar seu marido, ressaltando que suas ações não foram incitação e que não deveria ser responsabilizada pelo comportamento dele. O juiz considerou cuidadosamente os argumentos da defesa e, ao se dirigir ao júri, destacou o princípio de que o indivíduo que instiga o crime tem culpa igual àquele que o executa. Ele recordou ao júri a fala de John Gallagher. Vou terminar com ele antes de Bradford. Ele afirmou que isso mostrava sua intenção de causar dano e que a declaração foi feita entre as duas brigas. Depois, ele voltou para casa e cumpriu a ameaça. O juiz falou sobre a ré, Sra. Emily Swan, e disse ao júri: não se comete assassinato apenas com as próprias mãos. Se alguém instiga outra pessoa a cometer um assassinato e ela o comete, o instigador também é culpado. Ele aconselhou o júri a reconhecer a importância da responsabilidade nas deliberações. Quando o júri voltou, o porta-voz declarou John Gallagher e Emily Swan culpados pelo assassinato de William Swan. Antes da sentença, o juiz Darling perguntou aos réus se queriam dizer algo. Emily respondeu: sou inocente. Não temo a morte, sou inocente e irei para Deus. O juiz Darling condenou Emily Swan e John Gallagher à morte. Quando a sentença foi lida, todos olharam para Emily, mas, surpreendentemente, ela permaneceu inabalável. Com um sorriso calmo e quase desafiador, ela olhou para alguém na galeria e mandou um beijo, como se nem a morte pudesse tocá-la. Foi um momento de compostura diante de um destino sombrio e inevitável. Após a sentença, o juiz voltou a se dirigir ao júri. Ele informou sobre provas retidas para não prejudicar o caso da Sra. Swan e compartilhou uma declaração de John Gallagher. Ao ser preso pela primeira vez, Sr. Gallagher disse à polícia que Emily atingiu e espancou William com o atiçador. Sr. Gallagher afirmou que não tocou na vítima, mas admitiu estar na sala. O juiz afirmou que isso não era prova direta contra a Sra. Swan. A posição do atiçador e os ferimentos levaram o juiz a acreditar na declaração do Sr. Gallagher e na participação da Sra. Swan no assassinato. A sala do tribunal caiu em um silêncio atônito enquanto o peso dessa revelação era assimilado. O caso foi considerado um exemplo de justiça ao evitar provas condenatórias para garantir um julgamento justo à Sra. Swan. Os jornais relataram que, mesmo sem esse depoimento crucial, o júri ainda assim acreditava que Emily Swan era culpada do crime. Os prisioneiros foram levados do tribunal à prisão de Armley, onde ambos apelaram do veredicto e das sentenças. Emily continuou a alegar inocência e recebeu orientação do capelão protestante enquanto tentavam obter seu perdão. Apoiadores disseram que um ano antes, em dezembro de 1802, Emma Kitty Byron teve a sentença de morte comutada para a prisão perpétua após matar Arthur Reginald Baker, com quem morava e que era muito violento com ela. Mesmo assim, a sentença de Emily não foi comutada e ela e John foram avisados que seriam enforcados juntos em 9 de dezembro de 1903. Nessa fase, John Gallagher já aceitava seu destino e mostrava pouca emoção ou resistência à execução. Em contraste, Emily estava histérica desde a condenação. Ela costumava culpar John por ser indiferente ao sofrimento dela e por se importar mais consigo mesmo do que com ela. Apesar do desespero, ela seguia lutando com o peso de suas ações e papel no crime. Ela várias vezes mostrou aos guardas sua preocupação com a desonra que sua situação causava à família. Em uma última tentativa desesperada de salvá-la, os amigos e apoiadores de Emily fizeram um apelo ao rei por clemência. No entanto, o pedido deles, como muitos outros antes, não foi atendido. Emily Swan foi enforcada logo após confessar sua culpa ao capelão. Foi decidido que John Gallagher e Emily Swan seriam enforcados juntos.
Na manhã de 9 de dezembro de 1903, Emily subiu à plataforma. Ela viu John já posicionado com capuz branco. Olhou para ele e disse: "Bom dia, John." Enquanto ambos se preparavam para o fim, em um gesto que poderia ser visto como comovente ou trágico de afeto, John Gallagher respondeu dizendo: "Bom dia, meu amor." E então, assim que o alçapão se abriu, ele disse baixinho: "Adeus, que Deus te abençoe." Essa breve e emocionante troca destacou o desfecho sombrio de um caso que uniu seus destinos na vida e na morte. Olá a todos e muito obrigado por assistirem. Neste vídeo, mencionei o julgamento de Kitty Byron e cobri esse caso em janeiro de 2022. Se quiserem assistir, o link está na descrição. Deixem comentários ou sugestões e espero vê-los no próximo Briefcase.